Vamos juntos aqui para a gente fazer o nosso encontro da CNN Brasil com o CNN Money, com ele, Fernando Nakagawa, que já está aqui com a gente. Nós vamos falar hoje, gente, das medidas que vão passar a valer a partir do ano que vem, que são caríssimas ao governo Lula. O Naka fez esse levantamento. Naka, boa tarde, bem-vindo. Feliz Ano Novo para você. O Naka, eu não dei Feliz Ano Novo nem na redação hoje, então o meu Feliz Ano Novo aqui para ele está valendo como primeiro do dia. É verdade. Não é, Naka? A gente pensou aqui, gente, em dividir com vocês, primeiro, essas medidas e depois olhar um pouco para a economia de 2025, o que nos espera para o ano que vem. Naka, boa noite, meu querido, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Um ótimo ano de 2026 para você, para sua família, Thaís, e para toda a nossa audiência aqui do RH. Que seja um ano repleto de boas notícias, de muita saúde e também um pouquinho de dinheiro no bolso, que isso não faz mal para ninguém, já que não ganhamos na Mega Sena. Estamos aqui, Thaís Herédia. E o fato é que o ano de 2026 começa com duas novidades e que vão gerar muito impacto nas contas públicas e também na economia brasileira. Primeiro, o aumento real do salário mínimo. Isso faz com que muita gente passe a receber, a partir de agora, um novo salário ou um novo benefício. Esse salário mínimo de R$ 1.621 que você vê na tela, ele vai gerar um impacto de mais de 80 bilhões de reais na economia, segundo os cálculos do DIEESE. São mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras que recebem o salário mínimo. Boa parte deles, Thaís, são aposentados do INSS, que tem como rendimento mensal exatamente um salário mínimo. E sobre isso existe um debate muito grande na economia sobre se faz sentido ou não a Previdência Social ser atrelada ao valor do salário mínimo, que é pago a quem está trabalhando na ativa. E o que alguns economistas dizem é que não faz sentido ter aumento real para quem não está mais ativo na economia. O fato é, este novo salário mínimo vai injetar mais de 80 bilhões de reais na economia. Isso ajuda especialmente a base da nossa pirâmide. Há uma outra medida que começa também a vigorar desde hoje, que é a nova tabela do imposto de renda. Ela deve injetar mais de 20 bilhões de reais na economia, porque serão os trabalhadores do começo da pirâmide que vão ter um alívio. É um alívio grande, Thaís. A gente separou os grandes números da nova tabela do imposto de renda. Para quem ganha até R$ 5.000 por mês, é a CLT, passa a ter isenção total. Isso faz com que, no limite, no máximo, você tenha uma economia anual de R$ 4.356. Isso dá um 14º salário praticamente para estas pessoas que ganham ali bem pertinho de R$ 5.000. Aí existem umas faixas intermediárias entre R$ 5.001 até R$ 7.350, que essas pessoas terão um desconto no imposto de renda. Então vão começar a pagar menos imposto de renda a partir de agora. No contra-cheque que chega no comecinho de fevereiro, já vai aparecer esse dinheiro a mais. E como são famílias ali de classe média baixa, são famílias que têm propensão a gastar. Isso quer dizer que esta grana extra que vai começar a aparecer no contra-cheque das famílias, dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou olerite, se você for de São Paulo, tende a ser usado quase que integralmente pro consumo, para encher carrinho de supermercado, para encher carrinho nas lojas de comércio eletrônico aqui no telefone celular ou para pagar dívidas. Então, este dinheiro vai ser injetado na economia. Aí, como que essa conta vai ser paga? Com o aumento do imposto de renda para quem tem rendas superiores a R$ 50.000 por mês. Segundo o governo, Thaís, esta conta deve ter um equilíbrio ali, ou seja, deixa de arrecadar aqui e vai arrecadar mais ou menos a mesma coisa do outro lado. Mas tem gente que tem dúvida, tem conta para tudo quanto é lado. Tem gente que dizendo que o governo pode sair no prejuízo, ou seja, esta mudança no imposto de renda pode gerar rombo nas contas públicas, e tem gente que acha que pode ser o contrário. Pode até ter um lucro, entre aspas, para o governo, ou seja, sobrar dinheiro em caixa. O fato, Thaís, é que estas medidas garantem 100 bilhões de reais, pelo menos, na economia, e isso deve ser especialmente para o consumo.
As empresas de varejo estão esfregando as mãos, esperando essa grana que deve ir especialmente para o supermercado e para a compra de alguns artigos eletrônicos. Tem Copa do Mundo este ano e o setor que vende televisores está muito animado, achando que vai vender TV como nunca. Naka, tem 2 pontos aqui importantes de dizer o seguinte: quando o Naka diz assim que são famílias de uma faixa de renda que tem propensão ao consumo, ninguém está dizendo aqui que são pessoas que ficam rasgando dinheiro ou que são perdulárias, não é nada disso. São famílias de renda baixa que têm pouco acesso a serviços, têm acesso limitado a bens de consumo. Portanto, se sobra dinheiro, é diferente das famílias e dos trabalhadores que têm uma renda maior, que conseguem fazer uma programação diferente, orçamentária, e que conseguem, portanto, ter alguma sobra para o investimento, porque tem ali uma vida minimamente atendida por acesso a bens de consumo e por acesso a serviços. Esse é um ponto importante, porque não há uma crítica aqui, é apenas uma realidade. A baixa renda limita o acesso das famílias a bens de consumo e a serviços. E como temos um país em que, em função do custo do crédito, qualquer endividamento acaba se sobressaindo sobre o custo da dívida no orçamento, ou vai para gastar e repor um pouco essa limitação do acesso a bens de consumo, ou vai para ajudar a pagar parte dessa dívida. Só quis fazer esse ponto, Naka, porque muitas vezes as pessoas falam, parece até que vocês dizem que as pessoas mais pobres só querem saber de gastar. Não, gente, é uma cobertura ali de uma limitação imposta pela realidade da nossa economia. E então, reconhecer, né, Thaís, que a vida de boa parte da população brasileira é dura. E aí, quando tem 50, 100, 200 reais a mais no orçamento, essa família vai gastar e que tem que gastar mesmo. Porque se a família gostaria de comprar mais, de ter mais itens no carrinho de supermercado, por exemplo, e se tem esse alívio, tá certíssimo, tem que gastar e tem que comprar mais, encher o supermercado, o carrinho de supermercado, isso faz bem para a economia. Claro, e o contraponto a isso é dizer que nós ainda estamos distantes, apesar de já termos alcançado, irmos mais longe, estamos ainda distantes de uma consciência financeira, de uma educação financeira, que ajude as pessoas mesmo na limitação a ter uma folga, alguma folguinha no seu orçamento, ter o aprendizado, compreender como o dinheiro trabalha, né? Mas quem sabe a gente ainda chega lá, porque temos Fernando Nakagawa e toda a equipe do CNN Money com essa missão todos os dias, né, de esclarecer como o dinheiro funciona, como as finanças funcionam e os negócios operam no Brasil. Agora, Naka, falando um pouco da economia de 2025 e como é que a gente chega para 2026, 2025 foi o ano em que várias coisas surpreenderam, né? Tudo foi um pouco melhor do que o esperado. E isso gera uma dúvida. Como é que a economia brasileira conseguiu terminar o ano de 2025 com números tão positivos, apesar da taxa Selic do juro estar em 15%? É basicamente aquela história. Tem setores da economia que estão acelerando, mas o Banco Central, com o juro de 15%, tenta segurar o freio de mão desse carro. E o fato é que 2025 terminou com números positivos. E a gente foi atrás dos números e das explicações, Thaís, para entender por que a economia brasileira terminou o ano melhor que muita gente esperava. Vamos lá. Primeiro aos números do ano passado. A gente terminou 25 com a expectativa de inflação de 4,32%. Melhor inflação, se confirmada, aqui é a previsão da pesquisa Focus, desde o ano de 2019. A Bolsa Brasileira, o Ibovespa, subiu 34%, melhor ano desde 2016. O dólar aqui no Brasil caiu 11%. Se você preferir, o real ficou mais forte, 11%, melhor ano também desde 2016. O desemprego está em 5,2%, mínima histórica. Nunca o Brasil teve um desemprego tão baixo. Tem gente que fala até em pleno emprego atualmente. A renda de quem está ocupado, a renda média, 3.574, é a máxima histórica. E o PIB deve crescer, segundo a pesquisa Focus, 2,26%, cresce durante o ano, porque o mercado financeiro tinha uma expectativa quase 1 ponto percentual menor quando o ano de 2025 começou. Ou seja, o ano terminou com ótimas notícias na economia. Por quê? Na próxima tela a gente tem 3 explicações que podem nos ajudar a entender esse quadro. Primeiro,
A explicação principal, o pano de fundo, dizem os economistas, está nos Estados Unidos. É esse termo aqui, ó, carry trade. O que é isso? É você pega dinheiro emprestado num país que tem juro menor, tipo Estados Unidos, lá o juro é 4%, e investe num país que paga 15%. Aqui o Brasil paga 15%, e aí você ganha com essa diferença. É o chamado carry trade. Além disso, tem dinheiro saindo dos Estados Unidos há muitos meses, por causa das tarifas de Donald Trump. E os investidores começaram a procurar outros mercados. Aí veio o dinheiro pro Brasil. Se tem dinheiro vindo para o Brasil, o dólar fica menor, fica mais barato aqui. E isso reduz a inflação. Além disso, tem um emprego da tecnologia, que é do telefone celular, tem reforma trabalhista, o impacto e os investimentos, tudo isso acelerou a economia. O ano foi bom, tem explicações para isso, Thaís, mas existem problemas e as contas públicas são o principal deles. E a gente precisa resolver essa história em 2026, porque em 2027 acaba o espaço para o governo decidir no orçamento. É um estrangulamento, é um muro que está aí, ó, tem 12 meses à frente para a gente desviar dele.